A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém? Glória a Deus. Chegamos aí no Mateus capítulo 2, né? Capítulo 1 nós falamos da importância dos nomes, teve a genealogia de Cristo ali. E os principais nomes ali foram Emanuel e Jesus, né? Que Jesus foi um nome dado por Deus, né? Diretamente o anjo ali falou com Maria em Lucas, né? No registro de Lucas, o anjo fala com Maria que o nome seria Jesus. E nós temos aí no capítulo 1 de Mateus que o anjo falando com José, falando que colocaria o nome da criança de Jesus, amém? Então é um nome dado por Deus. E Emanuel significa Deus conosco, né? É o outro nome aí de Mateus 1, e nós falamos que esse nome tem que ser comprovado por nós mesmos, no sentido de ele foi profetizado lá em Isaías, né? Capítulo 7, capítulo 8 de Isaías, mas Deus conosco já nos envolve, né? Envolve a nossa pessoa. E Jesus mesmo falou que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, né? É quando ele fala ali sobre a grande comissão, para a gente estar fazendo aquilo que ele nos mandou, né? E ele estaria conosco. Então, quando nós experimentamos essa grande comissão, quando nós fazemos o que ele nos mandou fazer, nós experimentamos o Emanuel, o Deus conosco. E aí nós testemunhamos que o nome dele é Emanuel, amém? E ele é Deus conosco também no nosso espírito, né? Ali em João 14 ele fala que ele ia para o Pai, mas ele nos daria o seu espírito, né? Ele fala, o espírito da verdade que o mundo não conhece. Ele fala o seguinte, que ele habita e estará em vós, né? Então o Deus conosco estaria no nosso espírito, amém? E João 1,12 fala, né? Mas a todos quantos o receberam, né? O receberam, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome, né? Então nós sabemos que a obra dele foi uma obra perfeita. Ele foi o homem perfeito, então o Espírito Santo tem a experiência de ser homem, tem a experiência de nunca ter errado dentro do homem chamado Jesus, né? Ele foi morto, tem a experiência da morte dentro de um homem, tem a experiência de ser ressuscitado dentro de um homem, tem a experiência de levar esse homem para os céus, né? Para a glória, senta à destra de Deus, né? Então, na glória, né? Ao lado de Deus, e tem a representação de um homem, né? Então esse Espírito ele veio sobre nós, né? Todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, entende a obra que Jesus fez, né? E clama, não, de fato Jesus Cristo é o único que pode justificar o homem. Só há um Salvador, só Ele, e Ele é Senhor sobre todas as coisas. E eu quero o Seu Espírito, entre em mim, Senhor Jesus, dê-me a Tua vida. Aí sim nós passamos até o Emanuel no nosso espírito, amém? Glória a Deus. Então nós estamos agora no Mateus capítulo 2, que vai falar sobre a juventude do Senhor Jesus, amém? Vai falar sobre crescimento de vida, o aparecimento dessa vida e o crescimento dela, amém? Então, se a gente prestar muita atenção nos 4 evangelhos, né, nós vamos ver que o evangelho de João e o evangelho de Marcos não há nenhum registro da juventude do Senhor Jesus, né? O evangelho de João vai nos mostrar que Cristo é Deus, né? E que Deus, ele é antes de todas as coisas, ele é a eternidade passada e a eternidade futura, né? Então não há juventude e nem velhice, né? Deus é imutável nesse sentido. Então, portanto, para com Deus não há questão de juventude, né? Esse é o Evangelho de João, né? Ele fala logo nos primeiros versículos, fala que ele era antes de todas as coisas, sem que o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus e o Verbo se encarnou, né? Então o Senhor Jesus, ele é Deus, né? Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, fala que Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus, né? Expressão exata, nem mais nem menos, exata, né? Então Jesus é Deus. Então não há esse conceito de juventude aí, de falar da juventude do Senhor Jesus, né? No Evangelho de João. E no Evangelho de Marcos também não, porque o Evangelho de Marcos relata Jesus Cristo como um servo, como um escravo, né?
E escravo, não se fala muito de escravo, não se fala de juventude de escravo, não se fala da vida de um escravo, né? Não há interesse em detalhes da vida de um escravo, certo? Então, ninguém se importa com a juventude de um escravo, certo? Então, mas em compensação, tanto o livro de Lucas como o livro de Mateus, eles registram a juventude do Senhor. Então nós vamos lá, ó. Vamos falar um pouco da juventude do Senhor Jesus no livro de Lucas. Depois a gente fala sobre a questão dessa vida no livro de Mateus, amém? Então, no registro de Lucas, vai comprovar, né, que Jesus Cristo é um homem perfeito. Testifica dessa humanidade do Senhor Jesus. Logo no capítulo 2, do versículo 21 ao 52, né, de Lucas. Vai mostrar os itens ali da juventude do Senhor Jesus, né, que foram registrados. E mostra que Jesus foi um homem adequado, um homem normal, né? Ele ali cumpriu a lei judaica, né? Ele foi apresentado no 8º dia, conforme a lei dos judeus, né? Ele seguiu os costumes dos judeus. No dia ali que ele foi apresentado, né? Foi oferecido a Deus um sacrifício de um par de rolinhas, está ali em Lucas 2, versículo 22 e 24. E isso vai mostrando que o fato que eles apresentaram essa simples oferta era que eles não eram uma família de bens, não eram ricos, né? Eles eram pobres. E na lei judaica ali fala que se não tivesse muitos recursos, podia oferecer 2 pombinhos, né? 2 rolinhos. Então foi o que aconteceu, né? E eles estavam agindo tudo conforme a lei judaica, né? E eles apresentavam-se nas festas judaicas, né? 3 vezes ao ano eles tinham que apresentar, comparecer a essas festas. E no livro de Lucas vai especificando, mencionando tudo isso, né? E chega ali no momento em que Jesus tinha 12 anos, né? Está lá em Lucas 2, versículo 42. Jesus tinha 12 anos e fala que ele conversava, ele tinha uma saúde mental boa, né? E que as pessoas maravilhavam ali de ver uma criança com 12 anos conversando com pessoas adultas, os doutores da lei, né? E diz em Lucas que Jesus se tornou muito forte no seu espírito, né? E achou graça diante de Deus e dos homens. Então nós vemos que Jesus de fato era um homem típico, né? Que crescia em sabedoria, em estatura e em graça, né? Termina falando sobre isso, sobre o Senhor Jesus. Mas já no livro de Mateus, capítulo 2, vai registrar, ele veio da realeza, né? Ele é um rei, comprova a realeza de Cristo. E Lucas não vai incluir esse ponto, não fala sobre isso, né? Mas Mateus vai ignorando todos os pontos apresentados por Lucas, mas vai enfatizando a realeza do Senhor Jesus. Então nós vemos que a intenção aí em Lucas é comprovar que Jesus era um homem de fato, né? E em Mateus é mostrar que Jesus era um descendente da realeza. Então vamos considerar aí o registro de Mateus, vamos adentrar ele, né? Como Jesus de fato era um descendente real, certo? O que os profetas falaram a respeito do rei que viria. Logo ali a gente vê que os magos, né, os pagãos, eles encontraram com Jesus em Belém, né? Foram guiados por uma estrela, né? E chegou um determinado momento em que eles não sabiam mais para onde ir e entenderam que deveriam procurar em Jerusalém, né? O que ocasionou até um problema, porque o rei Herodes ali, ele ficou com ciúmes, né? Porque o novo rei estava surgindo, e depois deu uma tragédia de matar as crianças de 2 anos para baixo, né? Mas o que acontece? Nós vemos que a sede espiritual, todos nós temos sede espiritual, né? E todos estamos buscando, e Deus ele dá crédito para aqueles que têm sede espiritual, né? Esse capítulo vai falar muito sobre a questão de sede espiritual, né? Vai falar sobre o desejo de nós tocarmos na vida do Senhor
e vermos essa vida crescer, aparecer, crescer, e dar seguimento a essa vida, né? Quando a gente vê lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, que fala: desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, para que haja crescimento da salvação, né? Paulo já vai falar em Filipenses capítulo 2, 12, o seguinte: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Então tem que haver sede para o desenvolvimento da vida espiritual, amém? E o que acontece? Os magos, eles tinham sede por encontrar Deus. Isso não é só os magos, todos nós temos isso. O que acontece é o seguinte, que nós criamos ídolos e podemos erroneamente atribuir essa sede a certos ídolos. O que ocasionou, nós vamos ver, que ocasionou com o povo de Israel foi que eles idolatravam a própria religião judaica, né? Chegaram ao ponto de ter os ensinamentos, né, dados pelos profetas, eles tinham tudo isso em mão, mas eles não observavam e não observaram que Jesus Cristo estava próximo a nascer, né? E já os magos foram achados por ele, né? Então, como Deus ele valoriza essa questão de sede espiritual. Só que toda sede espiritual ela tem que ser guiada pela palavra de Deus. Então chega um momento em que os magos eles não têm mais direcionamento, porque eles não entendem ali a estrela. Eles sabem que a estrela estava guiando até um certo momento e eles acabam por tocar na palavra. É quando eles chegam, e isso propositalmente Deus fazendo um arranjo para que eles fossem direcionados pela palavra de Deus, né? Então é quando eles chegam e vão lá conversar com Herodes pega e vai inquirir ali os sacerdotes e os escribas da lei, que são as pessoas que tinham ali o poder da palavra de Deus, o conhecimento, né, da palavra de Deus. Não digo o poder, mas o conhecimento da palavra de Deus. E eles viram que os profetas falavam que o Messias, o rei, ele viria de Belém, nasceria em Belém, né? Então, com isso, os sábios ali, os magos ali, foram direcionados para Belém. A palavra de Deus direcionou a sede espiritual deles. E quando eles chegam, né, e de fato encontram Jesus, a estrela vai andando, caminhando e para justamente em cima onde que Jesus estava, né? Então nós podemos tirar com base nisso aí que nós temos que dar crédito à nossa sede espiritual, temos que fomentar a nossa sede espiritual e não deixar essa sede ser enganada de forma alguma com as coisas espirituais que nós temos, com o próprio ambiente pelo qual nós estamos ali cultuando a Deus, né? Nós não podemos, vamos dizer assim, engarrafar aquele vinho gostoso que está ali e prender Deus nos nossos próprios conceitos, né? O que aconteceu com a religião judaica foi isso. Eles tinham todas as revelações, tinham a palavra de Deus ali, o que os profetas falavam, sabiam onde que Jesus ia nascer, em Belém, porque eles próprios deram a letra ali para os sábios, né? Mas nenhum deles foram visitar Jesus. Quem foi foi quem teve sede, né? Acontece então que eles chegam e Herodes havia dito para eles antes, falou assim: vocês descobriram o local, vocês volte e fale para mim aqui para que eu possa adorá-lo, né? Criou essa mentira. Mas os sábios, os magos, eles foram advertidos em sonho pelo próprio Deus para que eles não voltassem pelo mesmo caminho. Então o fato é que uma vez que nós tocamos no Senhor Jesus, uma vez que nós o vemos, uma vez que Ele nasce nos nossos corações, Ele se torna o nosso caminho, né? A nossa visão espiritual se abre, né? O caminho se abre. Jesus Cristo diz, né, em João 14, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por Ele, né? Ele fala: ninguém vê ao Pai a não ser por mim. E aí, após isso, o que acontece? Deus nos diz que o nosso caminho não vai ser o mesmo. Nós não podemos mais voltar pelo caminho pelo qual nós viemos, né? Nós temos que trilhar um novo caminho pelo qual Ele vai nos mostrar, né? Então isso acontece na Bíblia. A gente vê o povo que estava no Egito, né? E eles
saíram do Egito, os escravos saíram do Egito, foram para o deserto, passaram pelo Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abriu para que eles passassem e o caminho de volta foi fechado. Não tem como voltar mais para aquela vida de escravidão, não é verdade? Então o Senhor Jesus Cristo, Ele nos liberta, amém? Então Ele entra nos nossos corações para que agora a vida dele possa ser desenvolvida, a salvação que Ele nos trouxe venha a ser desenvolvida, e não o nosso próprio caminho mais, amém? Então isso aí que a gente pode tirar como uma lição nesse capítulo, que aparentemente parece estar falando só ali de nascimento, de uma visita, mas esse é um capítulo muito rico, E o que acontece? Eles ofereceram ali, os magos ofereceram ao Senhor Jesus 3 coisas: ofereceram ouro, incenso e mirra, São símbolos que mostram a realeza do Senhor Jesus e qual seria o destino do Senhor Jesus, porque o ouro significa a natureza divina, a realeza de Deus, a natureza de Deus, tinha a natureza divina, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, embora era homem como nós. O incenso significa uma vida de ressurreição, No Velho Testamento, todas as coisas que tinham incenso era porque eram como oração subindo a Deus, uma vida subindo a Deus, Quando aparece para os pais de Sansão, para a mãe de Sansão, que um anjo explicando para a mãe de Sansão que ela teria um filho, explicando como seria o proceder desse menino, que ele não poderia, qual seria a dieta dele, não poderia cortar o cabelo, seria um nazireu, esse tipo de coisa. E o que acontece ali? Acontece que o pai de Sansão, ele chega, começa a conversar e ele pergunta qual é o nome do anjo, e o anjo diz: não, por que você quer saber meu nome? Meu nome é Maravilhoso, É muito interessante isso. Está em Juízes capítulo 13, se eu não me engano, tá? E se eu não me engano, eu acho que o capítulo é 13, mas o livro de Juízes. E aí fala: por que você quer saber meu nome? E aí: não, fala o seu nome. Era o próprio Senhor Jesus, Quando fala o anjo do Senhor, e o anjo ali é o de singular mesmo, E o A de A maiúsculo, anjo com A maiúsculo, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele fala: por que você quer saber meu nome? O meu nome é Maravilhoso. E aí diz que ele sobe, é oferecido para ele um incenso ali e tudo mais, e ele sobe por meio do incenso, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é a ressurreição, Ele já tinha dito, quando ele estava junto com Marta e Maria, a respeito de Lázaro, ele falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. E ele nem tinha ainda morrido, mas ele já tinha se declarado: eu sou a ressurreição e eu sou a vida, Então o incenso, ele significa a ressurreição do Senhor Jesus. E o outro era a mirra. A mirra é uma essência que era um perfume que era colocado sobre as pessoas que morriam, eram embalsamadas, colocado ali nos panos, e colocava o mirra e aloés, Aloés é outra fragrância. E então ele está falando que, profetizando que Jesus Cristo, ele morreria, mas ele ressuscitaria, porque ele é o rei, dos judeus e o rei de todos nós, amém? Porque a salvação, ela veio primeiro pelos judeus, mas ela veio para todas as nações, Essa é a bênção prometida a Abraão, quando chama Abraão e fala: Abraão, por meio de você todas as nações serão benditas, serão abençoadas, E quando a gente lê Gálatas capítulo 3, versículo 14, fala que a bênção prometida a Abraão, ela se cumpriu por causa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi o elo para que a bênção que foi prometida a Abraão lá antigamente chegasse até nós. E ainda fala que essa bênção prometida é o Espírito, Isso está em Gálatas capítulo 3, versículo 14. Então, glória a Deus que esse Espírito ressuscitou dentro de um homem, E ele voltou para nós, Então, quando nós clamamos e cremos nisso e falamos: não, Jesus Cristo é o Senhor, eu quero, somente o Senhor Jesus é o Salvador e Ele é o Senhor sobre todas as coisas, não há nenhum outro ídolo, nenhum outro homem, nenhuma outra mulher, somente Ele, e eu quero o Seu Espírito. Vem, Senhor Jesus, me socorre, Jesus é o Senhor, eu confesso isso, abro meus lábios e confesso. Eu recebo esse Espírito todo ressurreto, esse Espírito que tem toda essa obra da vida de Cristo,
Então essa realeza, né? Esse espírito que tem experiência de morrer dentro de um homem, que tem experiência de ressuscitar dentro de um homem, que tem experiência de sofrer dentro de um homem, mas que passou por todas as coisas e foi vencedor. Esse espírito tem essas experiências, ele vem para dentro de mim. Então é esse espírito que me consola, me restaura, me exorta, me completa e me leva a aparecer com Cristo e me ensina, né? E me ensina a pisar nos mesmos passos que Cristo, a sofrer pelo nome de Cristo, né? Porque ele tem todas essas experiências, né? E até em casos mais graves, vamos dizer assim, em que se eu estiver no Oriente Médio, vamos supor, em que eu não nego o nome do Senhor Jesus Cristo, mas que aí eles vão querer cortar o meu pescoço, me martirizar, né? Mas esse Espírito até nessa hora, ele dá uma força, né? Um dínamo, uma dinamite, uma potência para que você não negue o nome do Senhor e que você possa até ser martirizado por causa do nome do Senhor. Tudo isso é experiência que está no Espírito Santo, amém? Glória a Deus. A gente vê ali, ó, que fala, né, que Jesus teve que fugir para o Egito, né? Em Oséias capítulo 11, versículo 1, do Egito eu chamei, né? Do Egito eu chamei meu filho. Ele foi criado em Nazaré, né? Então, quando ele sai, ele fugiu para o Egito, depois ele sai do Egito, ele vem para Nazaré e se instala ali na Galileia, né? A Galileia é uma região, e Nazaré ali é a capital. Em Nazaré, em Galileia, não era profetizado que ali tinha profeta nenhum, né? Nunca houve profecia a respeito disso, que teria algum profeta que viria dali da região. Por isso que quando Filipe, né, quando o Senhor Jesus está chamando os apóstolos e tudo mais, e aí Filipe vai chamar Natanael. E aí Natanael questiona, de Nazaré pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Isso está lá em João capítulo 1, versículo 45, 46, né? E aí Filipe diz o seguinte para ele, vem e vê, né? Vem comigo e vê, seus próprios olhos, né? Então, isso acontece também com Nicodemos, que era um mestre da lei judaica. Ele está junto ali, acalmando os ânimos ali dos judeus que estão com raiva de Jesus, e fala, calma, por acaso a nossa lei, ela não tem que escutar as pessoas, né? Vamos escutar eles primeiro, vamos escutar o que esse homem tem a dizer primeiro. E aí eles falam, você é da Galileia? Sabemos que Jesus veio da Galileia, mas da Galileia não se levanta profeta, né? E eles falam isso com Nicodemos, né? Então assim, aparentemente Jesus, todos achavam que ele vinha da Galileia, que ele vinha de Nazaré, mas na verdade a sua infância foi lá, né? E na verdade ele veio de Belém, nasceu em Belém. Mas isso só saberiam que ele veio de Belém quem andasse com ele, quem desse crédito a ele, quem tivesse intimidade com ele para poder perguntar para ele se ele veio de Belém. E certamente Mateus sabia disso, porque Mateus escreveu, né? Certamente outros sabiam também, porque à medida que estava andando, Jesus poderia se revelar, né? Agora, para nós termos revelação de quem é o Filho de Deus, agora a gente faz um parênteses aqui para trazer uma mensagem a respeito disso, nós precisamos andar com Ele, nós precisamos parar com essa correria e dar crédito a Ele. Nós precisamos saber realmente quem Jesus é, porque falar sobre Jesus, todos falavam, todas as religiões aí, elas têm um conceito de respeito de quem é Jesus. Nós temos o Jesus da história, mas quem quer parar e dar crédito às palavras do Senhor Jesus, né? Então a gente pode correr o risco de fazer uma imagem de quem é o Senhor Jesus errônea, por não andar de perto, por não andar junto e de perto com Ele para saber quem é o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde e encontrareis descanso para a vossa alma. Essa vida do Senhor Jesus que nasceu ali em Belém, assim como os magos que por causa da sede espiritual, eles deram ouvidos, eles foram direcionados com uma coisa correta, né? Com a própria palavra ali que direcionou eles para o caminho certo. E agora, para finalizar,
Vamos concluir com essa palavra o seguinte: Jesus Cristo, ele já veio, já nasceu. Ele pode ter nascido em muitos corações, mas ele precisa crescer, né? Precisa acontecer essa juventude, precisa ter essa sede de encontrá-lo sempre e de se entregar a ele e de dar devidas honras a ele, né? E de reconhecer sua realeza, de reconhecer que ele morreu e ressuscitou por meio aí do ouro, do incenso, da mirra que foram apresentados, né? Que de fato ele é rei, que de fato ele é Senhor. Nós devemos escutá-lo e obedecer os seus mandamentos, que nós devemos viver pelo meio da sua vida ressurreta, ou seja, morrer para nós mesmos e deixar ele ressurgir em nós e nos guiar por meio da vida dele ressurreta. Amém? E como ele diz, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Ou seja, aí está a mirra, que é o perfume colocado em morto, né? Ou seja, vamos morrer para nós mesmos e deixar o Senhor Jesus aparecer. Amém? Então a vida dele precisa crescer, né? Então vamos tomar cuidado com a questão da religiosidade. Conhecemos muito a palavra de Deus, mas temos que e podemos ter o outro extremo, que podemos ter muita sede espiritual, mas essa sede espiritual ela não pode estar solta, ela tem que ser guiada pela palavra de Deus, assim como os magos foram até os de Jerusalém e eles apontaram onde que o menino nasceria, aonde que ele, né, que essa vida cresce. Então a gente sabe que a vida cresce por meio de direcionamento de Deus que está na sua palavra, né? Mas ao mesmo tempo nós não podemos ser como os judaizantes, o judaísmo ali, em que sabia toda a letra ali, mas não caminhavam conforme a letra. Não foi ninguém ver Jesus em Belém, né? Então hoje nós sabemos que Jesus Cristo está próximo de voltar da sua vinda, né? Nós sabemos que nós temos que nos aprontar conforme a sua palavra para nos encontrarmos com ele, né? Como as noivas, né, que tem que se ataviar, se preparar com as vestes brancas, limpas, né? Então nós estamos sabendo como nos preparar conforme a palavra de Deus. Então nós temos que nos aprontar o quanto antes. Mas se nós somos como os judaizantes, saber todas as coisas, mas nós não estamos indo ao encontro do noivo, nós vamos perder esse time aí, vamos perder esse clique e vamos ficar vendo navios, né? A coisa vai acontecer na frente dos nossos olhos e nós não vamos ser participantes dessa glória, né? Amém? Então, essa aqui é a reflexão de Mateus 2, né? A vida que precisa crescer, ser vista e acompanhada e honrada, né? Assim como ela foi acompanhada aí pelos magos aí, que deram crédito à palavra de Deus, encontraram o Filho e honrar essa vida. Amém? Glória a Deus.